o Senhor diz que bastam 2 ou 3 para que o Senhor Jesus esteja presente no meio deles, amém? E eu creio que Ele está aqui. Quantos creem, diga amém? Então eu gostaria que você fechasse seus olhos agora, aí no seu lugar. É o culto de oração, é a escola de oração. Então feche seus olhos agora. Você que crê que Ele está aqui verdadeiramente, você vai agora somente adorá-lo. Você não vai pedir nada ainda, depois nós vamos pedir. Mas agora você vai adorar a Deus. Agora você vai adorar Jesus. E como se adora Jesus? Nós começamos a dizer para Jesus o que Ele representa na nossa vida. Nós começamos a dizer para Ele que nós cremos que Ele é poderoso, que Ele está acima de tudo e de todos. Nós começamos a dizer para Ele que nós confiamos nele e que em nenhum momento da nossa vida há lugar para dúvida, há lugar para algo incerto, para algo que nos leva para longe da presença do Senhor. Então você declara com o teu coração agora, declara para Ele: Jesus, eu te amo. Jesus, eu não estou aqui em vão. Jesus, eu não estou aqui sozinho, sozinha. Jesus, eu estou aqui, eu creio que Tu estás aqui, Senhor, também. Eu creio que Tu estás aqui no nosso meio, nos abençoando nesta noite. Eu não vim aqui em vão. Eu vim aqui porque o Senhor tem uma vontade para a minha vida. O Senhor tem promessas para cumprir na minha vida. Por isso eu estou aqui nesta noite. Eu quero dizer que eu dependo de Ti, meu Deus. Por isso eu estou aqui nesta noite. Eu quero declarar com o meu coração, Senhor, que eu não posso fazer nada sem Ti. É por isso que eu estou aqui nesta noite. Senhor, nós queremos Te adorar nesta noite. Queremos Te bendizer nesta noite. Senhor, queremos ser tocados pelo Teu Espírito Santo nesta noite. Não queremos sair daqui, Senhor, vazios, vazias. Não queremos sair daqui sem a Tua bênção espiritual na nossa vida, Senhor. Nós queremos sair daqui cheios do Teu poder e da Tua unção, Pai. Porque dependemos de Ti, sem Ti nós nada somos nesse mundo. Deus meu, Deus meu, Deus meu, Deus meu. Aleluia, o Senhor nos criou para a Tua adoração e para o Teu louvor. Por isso nós queremos prestar louvores a Ti, prestar este culto a Ti, Senhor. Recebe nesta noite a nossa gratidão e vem nos abençoar com a Tua presença, Pai. Queremos nesta noite, pela fé, tocar na orla do vestido de Jesus, como aquela mulher tocou, aquela mulher que tinha 12 anos já com uma hemorragia, com fluxo de sangue. Então ela conseguiu tocar na orla do vestido de Jesus. E a palavra do Senhor diz que saiu virtude do corpo de Jesus Cristo, e aquela mulher foi curada. Senhor, queremos tocar nesta noite em Ti. Pela fé queremos tocar na orla do vestido de Jesus. Pela fé, Senhor. E queremos receber virtude, queremos receber poder na nossa vida. Está escrito: aquele que crê em mim, do seu interior fluirão rios de águas vivas. Aquele que crê em mim, do seu interior
Diga glória a Deus. Diga glória a Deus. Amém. Aleluia. Abra sua Bíblia. Pega sua Bíblia, nós vamos falar sobre 2 Crônicas, capítulo 7. Amém. No versículo de número 12. Mas eu quero falar em especial o versículo 14. Mas nós vamos ler 2 Crônicas 7, 12 ao 14. Amém? Eu quero falar sobre esse texto nesta noite. Amém? Em nome de Jesus. 2 Crônicas 7, 12. Amém? Glória a Deus. Está escrito assim, versículo 13, tá? Desculpa. Se eu cerrar o céu e não houver chuva, ou se ordenar aos gafanhotos que consumam a terra, ou se enviar a peste entre o meu povo, e se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Amém? Diga, eu creio, Senhor. Aleluia. Amém. Veja só, irmãos, quando Deus ele fala aqui, ele fala algumas coisas que podem acontecer, coisas trágicas, coisas caóticas. Não poderia haver coisas piores para a vida de um ser humano que ficar sem chuva. Você vê hoje em dia, aqui em São Paulo e alguns estados do Brasil, que está sofrendo por falta de chuva. Está sofrendo por falta de chuva. A água dos reservatórios, o que aconteceu? Se secaram. Imagina só. Então, Deus falando aqui, se não houver chuva sobre a terra. E Ele continua dizendo, e se eu ordenar aos gafanhotos que consumam a terra. Eu não sei se você já viu uma praga de gafanhoto, né? Uma praga de gafanhoto, é terrível, é terrível. Tem o gafanhoto migrador, tem o gafanhoto portador, tem o gafanhoto destruidor, amém? Tem outro tipo de gafanhoto que ele corta, que esses gafanhotos eles vêm para arrasar numa plantação. E Deus está falando aqui sobre esses gafanhotos. Se eles vierem para consumir a terra, então não vai ter, primeiro, que se não houver chuva, não vai ter uma boa colheita, a plantação vai ser ruim. Segundo, que se ainda crescer alguma coisa, vem os gafanhotos e consomem tudo. Amém? E Deus ainda fala sobre a peste. Se vir peste, doença incurável, doença para a morte do povo, Deus está falando sobre essas coisas. Mas Ele então dá o remédio. Ele ensina para Salomão, Ele ensina para o povo de Israel o remédio. E qual que é o remédio? Primeiro lugar que nós lemos aqui, ele fala sobre um povo que chama pelo nome dele. Amém? Ele fala de um povo que chama pelo nome dele. O que acontece? Quando nós estamos passando dificuldades, problemas, ou quando nós estamos passando dificuldades, problemas, nós precisamos da proteção de Deus, nós precisamos que Ele nos guarde, nós precisamos que Ele edifique a nossa fé, que Ele edifique a nossa casa. Nós clamamos pelo nome de quem? Pelo nome de Deus. Pelo nome de Deus. Tem muitas pessoas que clamam inconscientemente, porque eles não conhecem a Deus. Então, vem na cabeça eles falam, oh meu Deus, mas não conhecem a Deus. Agora, nós conhecemos, nós sabemos que Ele é o Todo-Poderoso.
amém? Nós sabemos que não existe outro nome em que nós podemos chamar senão o nome de Jesus, amém? Quando você lê em João capítulo 17, ali pelo versículo 2, Jesus Cristo fala o seguinte: a vida eterna é esta, que creiais em ti como único Deus verdadeiro e em teu Filho a quem tu enviastes, amém? Então, se nós temos que clamar e chamar por algum nome, de que nome nós vamos chamar? O nome do Deus Todo-Poderoso, amém? O nome de Jesus Cristo, amém? Ele está falando sobre isso. O povo que chama pelo meu nome, amém, amados? Só que ele fala outras coisas que são interessantes nós aprendermos. Porque eu vou dizer uma coisa para vocês: nós somos crentes. Vamos tirar essa palavra para frente, vamos dizer, nós somos cristãos. Por que cristãos? Porque nós cremos em Jesus, porque nós cremos na sua palavra, porque nós entregamos a nossa vida para Jesus Cristo. Então, meus amados, a única maneira, entenda isso, ouça isto, a única maneira de Deus nos abençoar é através da nossa oração, amém? É através da nossa oração, porque Deus deixou a oração para você falar com Ele. Para você falar com Ele, amém? A palavra do Senhor diz que há tempo para tudo. Então há tempo para você cantar, há tempo para você trabalhar, há tempo para você conversar, há tempo para você orar, há tempo para você plantar e há tempo de você colher o que você plantou. Então há tempo para tudo. Há tempo para tudo. Então, se o tempo é para você orar, você deve orar. Só que a nossa oração, ou a nossa comunhão com Deus, ela tem que acompanhar essas coisas que Deus apresentou aqui. E que se nós quisermos que Deus nos ouça, nós temos que ter essas coisas na nossa vida. Amém? Em primeiro lugar, ele fala sobre o que? Nos humilhar. Amém? Diga, nos humilhar. Amém? Veja só, a palavra humilhar significa tornar-se humilde. Interessante, né? Se humilhar significa tornar-se humilde. Agora veja só, o que significa humildade? Tem muita gente que pensa o seguinte: ser humilde é andar com uma roupa velha. Ser humilde é andar com um chinelinho de dedo. Ser humilde é não ter nada. Não, muito pelo contrário. Humildade não significa isso. Humildade significa, em primeiro lugar, virtude que nos dá o sentimento da nossa fraqueza. Amém? A humildade é a virtude que nos dá o sentimento da nossa fraqueza. Quer dizer, quando eu me chego diante de Deus, eu vejo Deus como todo-poderoso, como soberano, e eu sou fraco. E eu sou pequeno. Amém? O que Tiago, capítulo 4, versículo 9 diz? Tiago 4,9 diz o seguinte: que nós temos que sentir as nossas misérias, que nós temos que reconhecer as nossas fraquezas, que nós temos que converter a nossa alegria em pranto. Amém? Muitas vezes nós estamos tão cheios de nós, muitas vezes nós estamos tão soberbos, estamos tão orgulhosos, que quando nós chegamos diante de Deus, o que nós temos que fazer? Nos humilhar. E o primeiro ponto da humildade é a virtude que nos dá de sentirmos a nossa fraqueza. Amém? Senhor,
eu estou diante de Ti, mas eu reconheço as minhas fraquezas. Amém? Eu reconheço que eu sou fraco. Eu reconheço que eu sou pequeno. Segunda coisa é a modéstia. Quem é humilde é modesto. Amém? O que significa modéstia? Significa ausência de vaidade. A Bíblia diz que Deus dá graça aos humildes e resiste aos soberbos. Amém? Deus dá graça aos humildes e resiste aos soberbos. Então, a ausência de vaidade, né, de grandeza. As pessoas às vezes pensam que vaidade é só usar um batomzinho, é só passar um esmaltinho, né? Isso é vaidade. Vaidade, irmãos, você pode usar essas coisas sem ferir a palavra de Deus e sem ferir o nosso Deus. Amém? Você não se preocupe, mas uma coisa, vaidade, ela vai muito além disto. Vaidade significa orgulho. Vaidade significa o quê? Soberba. Vaidade significa você querer ser melhor que os outros. Vaidade significa você saber que pode fazer o bem para alguém, mas você não faz. Tudo isso é vaidade, é grandeza, soberba. Amém? Então nós temos que ter essa ausência de vaidade. Isto é modéstia. Amém? Que faz parte da humildade. Outra coisa, simplicidade. Amém? Simplicidade. Quando você é humilde, você é simples. Simplicidade é uma forma natural de viver, de falar e de agir. Amém? Nós temos que ser simples no modo de nós agirmos, no modo de nós falarmos, no modo de nós vivermos. Nós temos que ser simples. Amém? E nós temos que ser sem pretensões. Ou seja, tem pessoas que fazem as coisas esperando de volta. Amém? Mas eu vou ajudar ele porque eu sei que se eu ajudar ele, ele vai me retribuir. Não, mas aquele nem me ajuda porque daquele lá não vale de nada. Né? Então, eu não vou procurar. Não, eu vou ajudar ela porque eu sei que se eu ajudar eu consigo. Né? Eu consigo. Então, isto não é humildade. Terceira e última coisa. Quando você é humilde, você se torna submisso. Amém? Você se torna submisso. Amém? É o ato de você se submeter a uma autoridade. Eu vou dizer uma coisa para você. Se você sabe que tem uma autoridade sobre a tua vida e você não se submete a essa autoridade, você não é humilde. Você não tem humildade no coração, porque quem é humilde é submisso. Amém? Se submete às autoridades, se submete à lei. Amém? E por último, aceitação de um estado de dependência. Ou seja, quando você se humilha diante de Deus, você reconhece que você depende dele. Sem ele, você não pode fazer nada. Amém? Se humilhar é tudo isso. Tem pessoas que falam, eu vou me humilhar, vou chorar um pouquinho na presença de Deus. Chorar faz parte da humildade, faz parte da humildade. Mas muitas vezes, irmãos, nós nos choramos diante de Deus, e quando nós saímos diante de Deus, nós não temos nada de humildade. Amém? Então nós temos que nos humilhar na presença de Deus. Amém? Glória a Deus. Segunda coisa, ele diz orar. Amém? Orar significa fazer súplicas. Amém, irmão? Diga, orar significa fazer súplicas. Amém? Ou dizer súplicas. Amém?
Em primeiro lugar, pedir com humildade. Quando eu vou orar, eu peço com humildade. Pastor, o pastor já falou isso, eu sei. Mas você sabe que se humilhar é uma coisa, você pedir com humildade é outra. Porque tem pessoas que falam assim: se Deus não fizer isso, eu saio da igreja. Se Deus não fizer, eu já ouvi isso na televisão. Se Deus não fizer isso, eu rasgo essa página da Bíblia. Isso não é humildade. Amém? Pedir com humildade significa o quê? Eu peço para Deus sabendo que eu sou servo e que Ele é o Senhor. Amém? Quando eu peço, eu vou esperar dele. Amém? O que Jó falou? Quando a mulher de Jó disse: amaldiçoa o teu Deus e morre, ele disse o seguinte: eu recebi o bem de Deus, e como não receberia o mal também? Amém? Se eu recebi de Deus o bem, Ele também pode me dar o mal. Ele pode permitir essas coisas na minha vida. Amém? Porque Ele é o Senhor e eu sou um servo. Amém? Nós temos que fazer isto. Orar significa suplicar algo para Deus. Orar significa suplicar. E quando nós suplicamos, nós então pedimos prostrados na presença dele. Amém? Há um cantor, ele chama-se Jorge Araújo. Ele já está velho hoje em dia, mas ele fez um hino que dizia assim: de joelho é melhor. Amém? De joelho é melhor. Na alegria ou na dor, de joelho é melhor. Amém? Esse hino é antigo, mas esse hino ele fala sobre a oração. A oração, quando nós oramos, nos prostramos diante de Deus, nós buscamos a presença de Deus, então Deus ele nos abençoa. E quando nós suplicamos e nós nos prostramos diante dele, Deus ele então reconhece a nossa dependência a ele e ele nos abençoa. Amém? Todos querem ser abençoados por Deus? Diga amém. Amém. Terceira coisa que Deus fala para Salomão, amém? Buscar a minha face. Amém? Diga: buscar a face do Senhor. Amém? Buscar a face. Se você vê a terminologia da palavra buscar, significa o seguinte: descobrir, tirar cobertura que escondia. Amém? Se você ler em Jeremias capítulo 29, versículo 13 e 14, Deus falou para o profeta Jeremias o seguinte: buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Amém? Parece que Deus está brincando esconde-esconde, né? Buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Mas não é porque Deus não esconde de nós. É porque, veja bem, irmãos, pensa no seu dia a dia. Pensa no seu dia a dia. Você levanta de manhã, você faz uma oração, agradece a Deus pelo dia, lê uma palavra, eu acredito, alguns fazem, alguns não fazem, mas aí você começa o seu dia. Aquele dia de correria, aquele dia de muito trabalho, aquele dia de muita preocupação, e paga isso, paga aquilo, e tem que sair para ganhar, tem que correr atrás daquilo que você está precisando. Você tem aquela vida agitada, e quando você para e fala: agora eu vou orar, como que você começa a orar? Eu sei e tenho certeza que você precisa de alguns minutos para você começar a sentir a presença de Deus. Por quê? Porque você está com um monte de coisa na cabeça, um monte de coisa que ao seu redor, está um monte de coisa que atrapalha a sua comunhão com Deus, e tem que pedir perdão, e tem que pedir para Deus ter misericórdia.
Por isso, porque você tem que aplicar o teu coração a buscar o Senhor, amém? A buscar o Todo-Poderoso. Muitas pessoas não sentem a presença de Deus, muitas não sentem, por quê? Porque não dá tempo para oração, não dá tempo para sentir a presença de Deus. Faz aquela oração: Senhor, obrigado por esse dia, obrigado pelo alimento que eu comi, obrigado pelo trabalho, me guarda, Senhor, pelo caminho, me guarda, Senhor, de todo mal na rua, em nome de Jesus, amém. Pronto, acabou. É uma oração, Deus ouviu essa oração, Ele ouviu essa oração, mas você está se privando de uma vida abençoada na presença dEle. Amém? Na presença dEle, por quê? Porque não está gastando tempo. E a Bíblia diz que buscar a face do Senhor, o que significa buscar, significa descobrir, significa encontrar, amém? Significa conhecer, amém? Significa isso. Quando eu busco a Deus, então eu estou descobrindo, eu estou encontrando, eu estou conhecendo. Jeremias 29:14 diz o seguinte: serei achado de vós, diz o Senhor, e mudarei a vossa sorte. Ele quer o quê? Que você o encontre. Ele está dizendo: eu serei achado de vós. Quer dizer, você tem que me achar. Você tem que me procurar, tem que me achar. Você acha tanta coisa na sua vida, você acha o problema, a dificuldade, a dor, você acha as pessoas que querem te atrapalhar, você acha os invejosos, você acha tanta coisa na vida, você acha até mesmo os seus defeitos, mas Ele quer que você o ache, que você o encontre. No meio de tudo isso que acontece na sua vida, no meio de tudo isso que está acontecendo na sua vida, Ele tem algo especial para você. E se você só vai receber esse algo especial se você o encontrar. Amém? Diga glória a Deus. Diga aleluia. Amém. Amém. Aleluia, Jesus. Aleluia. Quando nós buscamos a sua face, amém? Então depois Ele vem com outra coisa importante, amém? Ele diz o seguinte: e se converter dos seus maus caminhos, amém? Se converter dos seus maus caminhos. Se converter significa o que? Mudar de direção, mudar de destino, afastar-se de um lugar onde você se encontrava. Que coisa interessante que a Bíblia usa esse termo para quem aceita Jesus no seu coração. A ele se converteu, a você se converteu, a eu sou convertido. Tem uns que falam o seguinte: tem pessoas que são convertidas e tem uns que são convencidos. Amém? O que significa eu sou convertido? Quer dizer, eu estava indo por um caminho, quando Jesus me mostrou que eu estava errado, que eu ia para o inferno, que eu fiz, eu passei aí para o outro caminho, que é o caminho certo, que é Jesus Cristo. Amém? Então eu me converti, e aqui o Senhor diz o seguinte: não, Ele não abençoaria, Ele não mudaria a sorte
E é isso que a palavra do Senhor diz: muda de direção. Se você está indo para uma direção errada, muda de direção. Amém? Passa aí em direção ao Senhor. Passa aí em direção à bênção. Passa aí em direção à vida vitoriosa. Amém? Deus tem vida vitoriosa para você. Amém? Mas você precisa mudar de direção. Você precisa se converter dos seus maus caminhos. Amém? Qual é o resultado? Deus fala assim: eu ouvirei dos céus. Amém? A coisa melhor que tem é quando você fala e Deus, Ele te ouve. Amém? Ouvir significa escutar ou estar atento para ouvir. Ouvir significa prestar atenção para ouvir alguma coisa. Amém? E Deus está prometendo, queridos irmãos, queridas irmãs, Deus está prometendo nessa palavra o seguinte: eu os ouvirei dos céus. Amém? Imagina o que é Deus ouvir a minha oração. Imagina o que é Deus ouvir a sua oração. Amém? Deus ouvir a sua oração significa que as coisas vão mudar para você. Significa que o impossível vai acontecer na tua vida. Significa que as portas se abrirão para você. Significa que Deus, Ele vai dar a solução para o teu problema. Ele vai te dar a cura para a tua enfermidade. Significa isso. Amém? Deus promete: eu os ouvirei dos céus. Amém? E Ele continua dizendo o seguinte: perdoarei os seus pecados. Diga glória a Deus. Perdoarei os seus pecados. Perdoarei os seus pecados. Amém? Quando Deus fala perdoarei os seus pecados, Ele está então dizendo o seguinte: a barreira que há entre eu e você vai ser removida. Vai ser removida. Isaías capítulo 59, versículo 1 diz isso. Amém? Deus não está com as suas mãos encolhidas para que não possa salvar, nem os seus ouvidos estão tapados para que não possa ouvir. Queridos, deixa eu fazer uma pergunta para você: quantas vezes na nossa vida parece que Deus está de braços cruzados? Quantas vezes na nossa vida parece que Deus não está ouvindo a minha e a sua oração? Não uma vez, duas vezes, três vezes, não. Muitas vezes parece que Deus não está nem aí. Você pede para Deus: Senhor, olha, tem misericórdia, olha para mim, Senhor. Parece que Deus está para lá e para cá, assobiando, está nem aí, não está dando a mínima para aquilo que você está falando. Isaías, ele está dizendo o seguinte: as mãos do Senhor não estão encolhidas. Ele não está de braço cruzado. Pensa você que ele está, mas ele não está. Amém? Ele não está com seus ouvidos tapados, agravados, para que não possa ouvir. Mas ele continua dizendo: as vossas iniquidades é que fazem separação entre vós e o vosso Deus, e escondem o seu rosto para que não vos ouça. Amém? Mas quando o Senhor fala aqui: perdoarei os seus pecados, Ele está dizendo que esta barreira, esta separação, Deus estaria tirando, irmãos. Amém? Tirando, removendo. E se não há pecados, então há bênção na nossa vida. Se não há pecado, a resposta de oração na nossa vida. Se não há pecados, há vitória na nossa vida. Amém? Mas Ele diz: eu removerei, eu perdoarei os seus pecados.
pecados. Amém? E por último, ele traz mais uma promessa: sararei a sua terra. Amém? Diga glória a Deus. Ele diz: sararei a sua terra. Ele quer sarar a sua terra. Amém? Sarar significa curar. Curar. Enfermidade de cura, problema, dor na família, sentimentos, mágoas, feridas na alma. Ele cura. Ele cura. Amém? Restitui. Quando ele fala sobre sarar, ele está falando sobre restituição. Amém? Aquilo que precisa ser restituído na casa, na família, aquela saúde que precisa ser restituída no corpo, Deus está falando: eu sararei a sua terra. Amém? Sararei a sua terra. Deus diz: eu vou estar visitando a tua casa, eu vou estar entrando lá dentro da tua casa. Aquilo que precisar ser curado, eu vou curar. Aquilo que precisar ser colocado no lugar, eu vou colocar. Aleluia. O espírito de rebeldia vai bater em retirada, porque o Senhor promete que vai sarar a sua terra. Amém? Mas sempre existe a parte do homem. Você estava conversando com um pastor e ele disse: Deus fez a parte dele, agora eu tenho que fazer a minha. E eu falei: é verdade. E ele disse: por quê? Porque a minha parte compete a mim fazer, a parte de Deus compete a ele fazer. Ele já fez a parte dele, então eu tenho que fazer a minha parte. E é verdade, irmão, é verdade. Muitas vezes nós queremos que Deus faça, mas não queremos fazer a nossa parte. Como o pastor Marcos, meu amigo lá de Araguari, ele disse um dia: se você quiser o melhor de Deus, então dê o seu melhor para Ele. Se você der o seu melhor para Deus, Deus vai dar o melhor dele para você. Amém? Então ele diz: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, você tem que chamar pelo nome dele, se humilhar, orar, buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos. Amém? Essa é a parte do homem. Clamar pelo nome do Senhor, se humilhar, orar, buscar a sua face e se converter dos seus maus caminhos. Amém? Essa é a parte do homem. A parte de Deus qual é? Eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. A parte de Deus. Então nós temos que orar, nós temos que buscar, nós temos que clamar, nós temos que suplicar. Amém? Muitas pessoas pensam o seguinte: eu vou orar e vai resolver o problema. Eu sei que a oração é importante, mas Deus está mostrando para nós aqui que uma oração apenas não vai resolver o problema, mas Ele quer muito mais. Ele quer, primeiro, que a gente clame o nome dele. Segundo, a gente se humilhe, chegue diante dele, reconheça que nós não somos nada, reconheça que nós dependemos dele, reconheça que nós somos o servo e Ele é o Senhor. Ele faz quando Ele quer, como Ele quer. Amém? Ele faz na hora que Ele quiser. Amém? Orar significa suplicar, muitas vezes de joelhos, né? Na presença de Deus, na presença dele, buscar a face dele. Não é apenas orar, buscar a face dele é colocar o seu rosto na terra, no pó. É você buscar ao ponto de você o encontrar, de você sentir que você não está sozinho naquele lugar, que tem alguém perto de você ali, que está alguém próximo
Tem crente que não se converteu. Tem crente que saiu do lamaçal do pecado, foi limpo por Jesus, mas depois voltou na lama de novo. Infelizmente. Amém? Mas nós temos que nos converter dos nossos maus caminhos. Amém? Se eu sei que eu estou fazendo algo que não está agradando a Deus, não está agradando o Senhor, então eu tenho que parar com isso. A Bíblia diz o seguinte: fugir de toda a aparência do mal. Amém? Fugir de toda a aparência do mal. Então é isso que eu tenho que fazer. E Deus, ele diz: perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Amém? Aleluia. Vamos ficar de pé aqui, Deus. Vamos ficar de pé agora, em nome de Jesus. Nós vamos orar. Nós vamos orar no Senhor, nós vamos falar com Deus. Feche os seus olhos agora, em nome de Jesus. Feche os seus olhos agora, em nome de Jesus. Nós vamos falar com Deus. Eu quero que você lembre-se disso que eu preguei hoje. Eu quero que você não esqueça disso.